Então, boa noite, Roberto. Só que vou assistir depois aí, né? Então, vamos para mais uma aula da UC de automação aplicada à refrigeração e à climatização. Bom, então na aula passada a gente fez um panorama geral de todas as variáveis, né? Todas as os fenômenos, né, físicos aí de interesse para a gente fazer uma automação adequada no sistema de refrigeração e climatização. Então a gente vai ver alguns controles típicos, né? Então vamos iniciar pelo coração do sistema, né? Que é o compressor, né? Bom, então a função do compressor é manter a pressão no evaporador, né? Para ele fazer a troca correta, né? Para o refrigerante no estado líquido evaporar corretamente. E depois comprimir o fluido, né? Para ele passar lá no condensador e também ser condensado normalmente na sua temperatura adequada. Bom, então o controle do compressor, né? Então, como é que eu faço para controlar o compressor corretamente? É ajustar a sua capacidade à demanda exigida pelo sistema, né? Então, de forma que a temperatura de evaporação possa ser sustentada, né? Que é o principal, né? Então, o evaporador é justamente vai fazer a função que de retirar calor de alimento ou resfriar ou climatizar o ambiente com um sistema de ar condicionado, né? Então, né, caso a capacidade do compressor seja maior que a demanda momentânea, então, como consequência, a pressão e temperatura de evaporação vão ser mais baixas e vice-versa. Então, o controle é justamente para manter o nível adequado, ou seja, aquele set point, né, ou seja, aquela temperatura que é adequada para aquela operação, ou seja, para que ele tenha melhor eficiência e não tenha essa oscilação. E também o que que é recomendável, né, até para o aumento de vida útil do compressor, ele não operar por muito tempo fora da faixa de pressão e temperatura aceitável, né? Então, porque ele também tem a sua faixa adequada de temperatura e pressão. Então, então nos projetos, por exemplo, quando a gente vai dimensionar o compressor, na verdade, não só o compressor, mas qualquer componente mecânico, a gente dimensiona para atender a sua capacidade maior, sua maior demanda, né? Ou seja, aquela demanda de pico. Só que nem sempre a gente não precisa daquela potência o tempo todo, né? A gente não precisa dessa potência em todo o período de tempo. Então, por exemplo, pode ser que durante a operação normal, em alguns períodos de tempo, pode ser inferior, ou seja, a demanda não seja tão grande assim. Então, nesse caso, você coloca um controle da capacidade do compressor conforme a carga térmica, porque aquela carga térmica é justamente para você dimensionar compressor, evaporador e condensador. Só que a carga térmica nem sempre vai ser aquela, que a gente sempre faz os cálculos considerando o pior cenário possível, né? Então, nem sempre a gente vai naquele ápice de carga térmica. Então, por isso que a gente adota um controle. É igual quando a gente tem um carro também, né, pessoal? Então, por exemplo, seu veículo tem, sei lá, 150 cavalos, mas aquela potência é a potência máxima numa faixa de torque. Então você não vai usar o carro naquela, né, você não vai usar toda a potência do carro o tempo todo. Você vai usar ali em alguns picos, por exemplo, uma ultrapassagem, uma necessidade de andar um pouco mais rápido, você vai usar um pouco mais daquela potência, mas não o tempo todo. Então, nesse caso ali, justamente você tem o acelerador para dosar isso, né, que é um controle, de certa forma, do seu veículo, né? E como é que a gente faz o controle, então, dessa capacidade do compressor no sistema de refrigeração e climatização? A gente pode fazer ela por estágios. Então, ele é empregado nos compressores alternativos com vários cilindros, né? São os compressores multi-estágios, né? Onde eu vou ter um primeiro cilindro que faz uma compressão, depois outra, até chegar naquela pressão ideal, né? Aquela pressão e temperatura ideal de operação, né? Então, por ele ter vários cilindros, eles podem ser desativados ou ativados alternadamente. Então, por exemplo, em sistemas que empregam compressores do tipo parafuso, você pode abrir e fechar válvulas de sucção, né? Então, não tem necessidade, então você pode abrir ou fechar ali, né? Pode fechar. Não tem demanda, não precisa abrir a válvula de sucção.
Se eu tiver compressores em paralelos, eu consigo realizar também a partida e parada de alguns, conforme também demanda. É um sistema simples e conveniente. Então, além disso, a eficiência diminui muito pouco durante o período que o sistema está em carga parcial, né? Ou seja, não é porque está em carga parcial que a eficiência dele diminui. Não tem nada a ver. Na verdade, é a questão da eficiência, né? A eficiência ali, na verdade, ela não altera tanto. Então, a gente vai ter um controlador de estágio com saídas para relés e transmissor de pressão. Então, você vai ter um relé e um transmissor de pressão. Então, justamente aí, dois componentes para automação. Então, o controlador ele pode promover o aumento ou redução da capacidade dos compressores, o liga ou desliga dos pistões ou do motor elétrico do compressor de acordo com o sinal de pressão de um transmissor de pressão instalado na tubulação de sucção, né? Então, esse controle é realizado com um valor de referência, que é o set point, dentro de uma zona central, e de zona superior e inferior à zona em que se encontra o valor de referência. Então, quando a variável manipulada estiver na zona central, é porque está ocorrendo uma redução, um aumento ou redução da pressão de sucção de forma bem lenta. E nesse caso não vai ter um aumento ou uma redução significativa da carga. E quando a variável manipulada estiver dentro da zona inferior ou superior, vai ocorrer o aumento ou diminuição da pressão da sucção com significativo efeito da carga. Então, o controlador vai agir de forma suave. E se tiver a variável fora dessa zona central, né, seja inferior ou superior, aí ela vai acelerar, justamente, né? Se operou fora ali da faixa, ela entra, né, para estar operando ali dentro. Então, você estabelece os valores máximos e mínimos ali, e ele vai trabalhar naquele intervalo, né? Vai ter, claro, a média, o valor máximo, o valor mínimo, né, que a gente chama essa zona ali central e fora dele. Então, se tiver fora, opa, ele vai ligar lá o compressor, vai ativar o pistão para trabalhar, opa, chegou ali na pressão, na temperatura, né? Então tá ali, oscilou, ele vai lento, para baixo também vai lento. Se estiver fora, ele vai acelerar de forma para adequar. Então sempre ali vai ser é, a resposta dele vai ser conforme o set point, né? Se está dentro ou fora. Se estiver muito fora, ele vai acelerar, senão ele vai ser mais suave. Bom, a gente vai ter também o controle de válvula por deslizamento, que é aquela válvula de deslizamento lá do compressor do tipo parafuso, né? Então ele é hidráulico, né, por pressão de óleo, e ele também, né, serve para controlar. Ele controla justamente lá na descarga do compressor do tipo parafuso. Então, nessa atuação, a válvula impede que parte do gás proveniente do evaporador então seja comprimido, com possibilidade de modulação contínua e suave da capacidade do compressor, que vai de 10 a 100%. Entretanto, a eficiência desse sistema diminui quando os sistemas operam em carga parcial. Então, nesse caso aqui, minha eficiência, né, ela vai ser um pouquinho mais prejudicada aí. Pode ser também feito o controle de velocidade e rotação do motor, né? Então, é para todos os tipos de compressores. Então, eu consigo variar a velocidade do compressor de maneira contínua, mediante o controle de velocidade rotacional do motor elétrico, usando um inversor de frequência, né? O inversor de frequência vai ser o mais adequado aí, né? Bom, e também vai ter os motores elétricos de duas velocidades, que podem controlar a capacidade do compressor operando em alta velocidade, quando a carga térmica for alta, né? Ou seja, por um período, quando eu coloquei lá produtos numa temperatura mais alta, eu vou acelerar para poder resfriar ou congelar ele, né? E em baixa, né, quando a carga térmica for baixa. Então, no caso ali, quando o meu produto já atingiu a sua temperatura de conservação, então não tem necessidade de se aumentar a carga, né? Então, você só mantém ela para poder manter, né, deixar ali armazenado na temperatura indicada, né, temperatura ali programada. Então, com o emprego do inversor de frequência, eu consigo então satisfazer de forma efetiva a demanda de qualquer carga, né? Então, se eu preciso aumentar a carga, né, então o inversor de frequência é ajustado para ele acelerar. Se atingiu a temperatura, ele vai jogar ali a frequência para ele girar mais devagar, né? Girar ali mais lento. Bom,
E claro, né, desde que não ultrapasse essa máxima projetada. E essa aplicação vai ter como vantagem justamente a economia no consumo, né? Então, vou ter um bom controle no consumo de energia, vou ter um melhor controle sobre a temperatura do ambiente a ser refrigerado, né? Então, tem uma questão de conservação, né? O alimento não ter aquelas oscilações de temperatura, ele mantendo aquela temperatura correta. Então, isso reflete no controle e qualidade de produto e também na redução do nível de ruído do compressor, que consequente aumento de vida útil. Ele também é de fácil instalação, controle e programação do inversor de frequência, bem tranquilo. O inversor de frequência aí é uns aparelhos bem fáceis de se parametrizar, de se manipular aí, né? Tanto localmente quanto também remotamente. Bom, e o outro tipo de controle no compressor é o chamado Hot Gas Bypass, né, que é o desvio por gás quente. Esse é para compressores com capacidade fixa e nos sistemas de refrigeração comercial. Então, como é que eu realizo o controle da capacidade de refrigeração do sistema? Então, parte do fluxo de gás refrigerante da linha de descarga, né? Então, na descarga do compressor, o meu fluido está a alta temperatura e pressão, né? Então, então esse gás quente, né? Ele vai ser, vou empregar um conjunto de válvulas, que é servoválvulas, que opera em conjunto com uma válvula piloto operada por pressão, do tipo CVC, ou válvula piloto operada eletronicamente do tipo CVQ, né? De acordo com a pressão na linha de sucção. Então, quando essa pressão de sucção estiver abaixo do valor de referência, então a válvula atua e controla a vazão de gás quente da linha de descarga para a linha de sucção, para meio que compensar a falta de fluido para ser succionado, né? Só que quando isso ocorre, vou diminuir o fornecimento de fluido refrigerante para o evaporador, né? Para evitar maior chegada ali, né? E vou ter então um aumento na temperatura, né, na parte de baixo. Então é um efeito cascata, né? Se você mexe uma coisa, vai refletindo em outras aí. Então a pressão de sucção do compressor pode se manter em um valor de referência, então eu consigo manter a capacidade de refrigeração do sistema. Então, de certa forma, você evita ali, por exemplo, um succionamento em vazio, né, que também é tão prejudicial quanto também no estado líquido. Então, eu mantenho ali a quantidade, né, sempre correta de fluido a ser comprimido, né, da parte de baixa para a parte de alta. Bom, esse aqui então é o controle do compressor, né? Principalmente da de pressão, né? Agora a gente vai fazer o controle de temperatura de descarga, né? Que é a saída do compressor. Bom, então o meu compressor operar nas temperaturas de descarga abaixo de determinado valor, né? Então, é uma coisa que não se pode extrapolar, né? Até porque prejudica o óleo do compressor, prejudica o sistema, né? O aumento também pode ter como aumento o consumo de energia, então meu fluido tem que estar também naquela temperatura adequada de operação de descarga, né? Então, o controle dessa temperatura é também para aumentar a vida útil dos compressores. Então, por exemplo, quando eu tenho aumento de temperatura significativo na descarga, opa, o que isso pode ocorrer? Compressor operando com uma pressão diferencial muito alta, né? Ou seja, uma diferença da linha de baixa para a linha de alta muito grande. Gás refrigerante na sucção com elevado grau de superaquecimento, ou seja, extrapolou aqueles 5 e 7 graus geralmente programados, né, geralmente desejável. E o sistema de refrigeração que o compressor funciona com controle de capacidade por desvio de gás quente, né, quando tem aquele sisteminha lá do compressor. Bom, então o que uma solução para esse problema é da temperatura? Termostato. Então, inserir um termostato que manda um sinal para a válvula solenoide, né? Então, ela vai enviar um sinal para essa válvula solenoide que está em série com a válvula de injeção termostática. Essa válvula de injeção ela vai controlar a vazão de líquido, né, de acordo com a temperatura de descarga. Então, é permitida a injeção de fluido refrigerante no estado líquido e uma entrada lateral do compressor do tipo parafuso, né? O compressor tipo parafuso
pode ser, né, pode injetar líquido, ali não vai ter problema, né? Então ela vai injetar ali para poder controlar essa temperatura, de certa forma, para manter ali o, a temperatura de descarga controlada e também evitar que essa temperatura vá para o óleo, né? E também perturbe nesse caso aí, né? Ele atrapalhe na viscosidade, numa das propriedades de fluidodinâmica do meu óleo, né? Uma outra solução automatizada, além do termostato, posso utilizar um controlador, um sensor de temperatura e uma válvula motorizada. Então, meu sensor de temperatura, ele vai medir o valor da temperatura de descarga, ele vai medir, ele vai transmitir um sinal para o controlador. Se a temperatura atingir determinado valor, aí conforme o set point lá do controlador, ele vai enviar um sinal para a válvula motorizada, que vai ajustar o grau de abertura de modo que a temperatura de descarga volte ao valor de referência. Voltou ao valor de referência, volta para o controlador manda o sinal e fecha a válvula, né? Então ele é feito para sempre manter a temperatura de descarga dentro daquilo que é projetado para o meu fluido, né? Bom, o outro controle aí, além de temperatura, é da pressão do cárter. Bom, então toda vez que ocorre a partida do compressor ou após o degelo, né, então fiz o degelo, a pressão de sucção tem que ser controlada, né, pois em alguns casos ela pode ser muito elevada e o motor, né, atuar sobrecarregado. Se operar com essa pressão, essa sobrepressão, aí o motor elétrico do compressor pode ser danificado. Então eu posso, né, tem duas formas de contornar esse problema aí da pressão, né, da sucção. Então partir o compressor com carga parcial, então eu posso realizar a operação com os métodos de controle de capacidade. Então, por exemplo, desativar alguns pistões de compressor alternativo, se for aquele caso, né, com compressor de vários pistões, ou desviar, né, gás de sucção de compressor de parafuso com aquela controle de válvula por deslizamento, né, que é lá na descarga, né? Que lá na descarga, se eu diminuo ali a descarga, eu aumento lá, a gente chama de bypass, né? Então esse gás vai e volta lá para a sucção, né? Então eu faço um retorno lá, né? Então, de certa forma, eu aumento um pouco a carga ali de sucção. E o outro é o controle da pressão de cárter. Então, é empregado para compressores alternativos, que utiliza o pistão. Então, para possibilitar o controle da pressão do cárter durante a partida, após o degelo ou em outros casos, quando a pressão de sucção se ela elevar demasiadamente, então a pressão deve ser mantida por uma válvula reguladora, controlada por uma contrapressão, ou seja, uma pressão que contrabalanceia, que não vai abrir a válvula até que a pressão da linha de sucção não atinja um valor abaixo. Então, assim, o vapor de alta pressão da linha de sucção pode ser aliviado para o cárter, né, de forma gradual. Se eu estiver lidando com pressão de sucção relativamente alta, no caso aí maior do que 15 bar, aí eu vou ter que utilizar duas válvulas em série com estágio de regulação. Então, eu regulo para pressão intermediária e depois para pressão menor, né, para não ter uma diferença muito grande de pressão que também danifica o sistema. No caso aí, o meu cárter, né? Bom, outro controle que eu preciso fazer que é o contrafluxo, né? Então, se o meu compressor ele garante que o meu fluido vai em um sentido, o que garante então que esse fluido não vá, né? Se o momento que ele fica parado ali, esse fluido não volte, né? Somente na forma de líquido, e essa volta de líquido aí gera o golpe de líquido que a gente chama de golpe de Ariete, né? Então, nesse caso, então, eu tenho esse golpe de arite que precisa ser evitado, né? Esse golpe de arite, a gente sabe que ele é extremamente prejudicial, né? Então, eu sempre mostro o golpe de arite ali num desastre, por exemplo, que teve lá na Rússia, né? No hidrelétrico, ó. Tal como era a usina antes, como foi depois no golpe de arite. É simplesmente energia de água, é como se fosse uma bomba mesmo, né? O efeito de uma bomba, parece que estoura tudo, né? Tamanho é o poder do golpe de arete. Mesmo em sistemas pequenos de ar-condicionado já é suficiente para gerar todo esse estrago no sistema, né? Gerar trincas,
quebras, falhas aí, né? Bom, então como é que eu faço para evitar esse contrafluxo, né? Ou seja, esse fluxo somente do líquido vou no sentido contrário, né? Evitar então esse, por consequência, o golpe de Ariete. Ele danifica o mancal do compressor e, e também, né, durante as paradas de manutenção, tem que ser impedida a migração de fluido refrigerante para o separador de óleo e para o compressor. Então, eu preciso de válvulas conjugadas do tipo bloqueio e retenção, né? Válvulas de sentido único, né? Então, essas válvulas vão funcionar como válvula de retenção quando o sistema está em operação normal, ou seja, só permite o fluxo em um sentido, no outro ela bloqueia. E ela permite isolar a linha de descarga, né? Então, se eu preciso fazer então a manutenção, ela isola a linha de descarga para fazer a devida manutenção. Então, ela vai funcionar como uma válvula de bloqueio. E essa solução combinada de válvula de bloqueio e de retenção vai ter uma menor resistência ao escoamento quando comparada à adoção de válvulas, né? Porque quando a gente faz o projeto lá na mecânica dos fluidos, na dimensionar a tubulação, as válvulas ela entra como aquela linha de perda de carga localizada, né? Que a gente chama de perda de carga singular, que também interfere, por exemplo, no dimensionamento de tubulação e de potência de compressor. Então, isso também leva em consideração. Então, por exemplo, essa válvula ela vai ter uma menor resistência, ou seja, a perda de carga dela é menor. E, porém, para a seleção de válvula, deve ser levado em conta também a capacidade de vazão do sistema, tanto na capacidade nominal, que é a projetada, quanto na parcial. Aí eu não levo em consideração o diâmetro da tubulação. Então, a válvula tem que atender bem a capacidade nominal e, ao mesmo tempo, a capacidade parcial tem que ser maior do que a mínima recomendada para a válvula, justamente para evitar também a falta de circulação e a proteção correta aí no caso de golpe de líquido. Bom, para o condensador também a gente vai ter alguns controles, né? Então, por exemplo, em regiões que existem grandes variações de temperatura do ar ambiente, nosso caso aqui no Centro-Oeste, né, pessoal, a gente tem aqui somente no tempo seco, né? Ou nessa época a gente acorda entrando no nosso inverno aqui, né? Então, o nosso inverno tem uma grande amplitude térmica. Então, vai ter períodos do dia que vai ser mais frios e durante o dia vai ter picos muito altos, né? Então, a gente tem uma amplitude térmica muito grande. Houve também grandes variações nas condições de carga térmica de uma câmara fria, né? A gente chama de uma câmara fria mais dinâmica, né? A gente vai ter muita oscilação aí. Eu vou precisar de controlar a pressão de condensação. Primeiro que minha pressão de condensação no ciclo real ela não é constante, né? Ela vai ter uma variação de pressão. Então já vou utilizar algumas válvulas para manter a pressão constante, né? E, e evitar também que ela caia a valores muito baixos para evitar essas pressões diferenciais baixas, né? Principalmente lá no dispositivo de expansão. E essa pressão diferencial, o que que ela acarreta, né? Quantidade insuficiente de fluido refrigerante recebida pelo evaporador. Então, no momento que eu tenho que resfriar ou climatizar um ambiente, eu não vou ter fluido refrigerante suficiente. Então, eu preciso ajustar a capacidade do condensador para que, em casos que a temperatura ambiente for baixa, de forma então que essa pressão seja mantida acima de um mínimo aceitável. Aí o sistema de controle vai depender do tipo de condensador que eu vou utilizar no sistema de refrigeração. Então eu posso controlar, por exemplo, a vazão de água ou por ar que circula pelo condensador, ou também controlar a quantia efetiva de fluido refrigerante que realiza a troca térmica. É meio como se fosse assim, fazer uma gestão ali, ou o fluido que troca calor, do fluido que troca o calor com o meio, né? Pode ser a água ou o ar, ou do próprio meio ali, né? Ou do ar ou da água ali, né? Então, posso ter diferentes tipos de soluções de acordo com o tipo de condensador. Se eu estiver lidando com um condensador resfriado a ar, né, que é o mais comum aí, é o ar ambiente, né? O que que é o ar, né? Ele vai ser através da fluxo cruzado ali, né? Então, eu vou ter ali a serpentina com as aletas e um ventilador ali que vai pegar o fluxo de ar e vai insuflar na frente ali, como se fosse um radiador, né? O nosso condensador típico aí.
Então, o controle da pressão de condensação pode ser feito de duas formas. Então, posso ter o controle das condições de liga e desliga do motor do ventilador, de acordo com o sinal proveniente de um pressostato. Então, eu controlo isso para o meu ventilador ficar girando de forma indefinida, né? Até porque se meu ventilador ficar girando ali é consumo de energia. Então, eu vou fazer o controle do motor do ventilador. Em caso da pressão na entrada do condensador cair abaixo do valor de ajuste do pressostato, ou seja, a pressão diminuiu, então desliga o ventilador para diminuir a capacidade de condensação. Então, até diminua ali o fluxo de refrigerante ali no condensador. O outro é o controle contínuo da velocidade rotacional dos motores dos ventiladores por um inversor de frequência, com sinal proveniente de um transmissor de pressão também. Então é atualmente preferível, né? Até porque ele vai dar um melhor ajuste, né? Conforme demanda ali. Então ele não é um liga e desliga, para evitar os picos, né? Então é o inversor. O inversor de frequência é a melhor alternativa, né? E o outro é o controle da quantia efetiva de fluido refrigerante que realiza a troca térmica, por duas configurações de circuito. Então, são utilizados um reservatório de líquido, que é entre o condensador e o dispositivo de expansão, uma válvula de pressão constante e uma válvula de pressão diferencial. Então, na primeira configuração aí, a válvula instalada, a montante do condensador, mantém sua pressão constante, e a outra, que controla a pressão diferencial do condensador, é instalada em tubulação bypass na linha de descarga para o recipiente de líquido. E na segunda configuração, uma válvula instalada jusante do condensador, ou seja, depois, mantém sua pressão constante, e outra válvula que controla a pressão diferencial do condensador é instalada em tubulação bypass da linha de descarga para o recipiente de líquido. Essas duas configurações, caso a pressão seja montante ou a jusante do condensador esteja abaixo do limite, a válvula que controla a pressão do diferencial se fecha de modo que a pressão suba. Ao atingir a pressão limite, passa a agir no sistema e as duas válvulas passam a atuar. Então, de certa forma, aí, pessoal, essas válvulas é para principalmente manter a pressão constante, né? Então, manter a pressão constante ali é para melhorar principalmente a troca térmica, né? E a questão também de carga, né? Conforme a necessidade, né? Seja para acionar um ventilador ou também um resfriador ali, né? Bom, só tomar água aqui rapidinho. Bom, retomando aí. Então agora a gente tem os condensadores evaporativos. Se eu estiver lidando com um condensador evaporativo, que no caso são as torres de arrefecimento, né? Então a torre de arrefecimento, só para lembrar como é que funciona, né? Então o, o, o meu ar troca de calor com a água, né? Então o frio da água passa para o ar, que climatiza o ambiente, e essa água aumenta a temperatura, ela precisa ser arrefecida. Então ela é jogada na torre de resfriamento, na parte de cima, na forma de aspersor, né? Ou seja, uma espécie de spray. Aí eu também jogo ali um ar contra fluxo, né? Então tem a troca de calor, diminui a temperatura da água, a água retoma o seu caminho e esse ar troca o calor, né? Pega um pouco também de umidade dessa água e ela então precisa ser alimentada corretamente. Bom, então nelas o fluido refrigerante que sai do compressor, aí falando de escorre uma tubulação e troca calor com água que é pulverizada. Essa água, ao retirar calor do fluido, se evapora e é succionada para a parte superior da torre, né? Então, é o que eu falei, né? Bom, então como há perda de água, né? Então a gente tem que parte desse ar então uma parte da água vira a umidade do ar também, né? Então, eu vou ter uma bandeja para o recolhimento dessa água condensada que também recebe água de outro reservatório para sempre manter o nível, né? Até porque se eu não ter esse abastecimento de nível, não vou ter água para fazer a troca de calor, né?
Então, uma bomba ela é responsável por fazer essa água circular essa água da bandeja para arrefecimento. E esse controle da pressão de condensação é feito dessas três formas. Então, primeiro, o controle das condições de liga e desliga do motor do ventilador, né, da torre de arrefecimento, né, que é o ventilador que vai jogar o ar, por um sinal proveniente de pressostato. Em caso da pressão na entrada do condensador cair abaixo do valor de ajuste, vai desligar o ventilador para diminuir a capacidade de condensação, né? Não tem necessidade, não tem por que eu ligar esse ventilador. Se a temperatura estiver muito baixa, mesmo após o desligamento do motor do ventilador, a pressão estiver abaixo do limite, será possível desligar o motor da bomba de recirculação da água. Então, também, como diz, eu simplesmente paro a circulação de ar e eu também paro a circulação de água. Eu utilizo um temporizador que primeiramente desliga os motores do ventilador e depois desliga o motor da bomba, né? Então, é aquele caso de baixa demanda. Tem necessidade de ligar o condensador. Então, eu desligo o ar, também está baixo ainda, desligo da água. Pronto, né? O outro meio é o controle contínuo da velocidade rotacional dos motores dos ventiladores, né, da torre de arrefecimento por meio de um inversor de frequência. Então, utilizo um inversor de frequência para controlar o giro, né, que aí também vai conforme demanda, né, por transmissor de pressão. E o outro também é o controle contínuo dos motores da bomba, né, da torre de arrefecimento, que também é por um inversor de frequência, que também vai ser proveniente do transmissor de pressão. Ele que vai determinar, então, o acionamento ou desacionamento, né? No caso aqui da bomba, no outro do ventilador, né? Bom, e o outro condensador é o resfriado à água, né? Então, nesse tipo de condensador, o fluido de troca térmica é a água. Então a gente utiliza o trocador de calor do tipo casca e tubo, né? E o do tipo placa, né? Vem com aquelas placas. Aí o controle aqui, pessoal, é para pressão de condensação, né? Pelo controle da vazão de água de resfriamento por uma válvula automática controlada por um pressostato ou por uma válvula automatizada comandada por um controlador por meio do sinal de transmissor de pressão. Então, o valor da vazão de água de resfriamento é ajustado, né? Então eu ajusto, né? Então a transmissão de pressão vai determinar essa vazão, né? Se tiver necessidade, ela aumenta ali o fluxo de água. Se não, ela vai aumentar, ela vai diminuir, né? Para manter um certo valor aí. É, bom, e assim como eu tenho um controle para o condensador, também vou ter para o evaporador, né? É, então, e no evaporador é até essencial para manter o que? A temperatura, né, de refrigeração ou também de climatização. Bom, e eu posso fazer o controle de expansão direto, né? Então, antes do fluido chegar no compressor, né? Então, ele vai passar lá pelo dispositivo de expansão, aí ele vai passar pelo evaporador. Então, quando ele chega no compressor, requer que o fluido refrigerante esteja no estado de gás, né? Ou seja, de certa forma, é um controle para quê? Para evitar succionamento de líquido. Então, é para garantir que o meu fluido se evapore totalmente e, além disso, ele superaqueça, né? Para evitar ali a. Isso é feito no dispositivo de expansão, né? No caso ali na válvula de expansão direta, né? Então, eu posso fazer esse controle do grau de superaquecimento e da temperatura de dois jeitos. Então, o primeiro é a chegada de fluido refrigerante no evaporador é por uma válvula de expansão termostática que mantém o superaquecimento do refrigerante na saída do evaporador em um nível ideal. Então, essa temperatura do ambiente é controlada por um termostato digital que vai controlar essa ação de liga e desliga de uma válvula solenoide, que é instalada em série antes da válvula de expansão termostática, de acordo com o sinal de temperatura de um sensor que está no ambiente. Bom, e o outro, pessoal, é a chegada de fluido refrigerante no evaporador por uma válvula de expansão automatizada que recebe um sinal do controlador e que atua de acordo com os sinais de um transmissor de pressão e de um sensor de temperatura.
Então, assim, o controle de abertura da válvula mantém o superaquecimento do refrigerante na saída do evaporador em um nível ideal. Então, a temperatura do ambiente é controlada pela ação de liga e desliga da válvula solenoide, que é instalada em série antes da válvula de expansão termostato, de acordo com o sinal de temperatura de um sensor que está no ambiente. O outro aí, pessoal, é pelo controle de recirculação de líquido bombeado. Então, em sistemas que vão ter reservatório de líquido na linha de baixa pressão, ou seja, entre o evaporador e o compressor, o controle de fornecimento de líquido refrigerante, né, esse reservatório de líquido é justamente para evitar o líquido chegando ali no evaporador, de certa forma, né? Então, uma proteção ali para o compressor, né? Bom, então posso ter um bombeamento de líquido de forma que ele recircule. Então, o reservatório tem a função de um separador de líquido e assegura que somente fluido refrigerante no estado de gás adentre o compressor. Então, vamos supor ali que chega no reservatório de líquido ali, muito líquido, ou seja, não evaporou totalmente. Eu posso desviar parte desse fluido e ir lá para o evaporador e ele evaporar totalmente, né? Então, eu vou fazer isso pela temperatura do ambiente, né? Bom, então como é que vai ser feito isso, né? A quantidade de líquido efetivamente injetado no evaporador vai ser controlado por uma válvula de regulagem manual após a válvula solenoide e antes do evaporador. Então, por exemplo, uma abertura muito grande vai ter uma operação frequente, vai ficar ligando e desligando a válvula solenoide, ou seja, vai ficar um liga e desliga, e isso vai levar desgaste. E se eu abrir também se eu abrir muito pouco essa válvula, prejudica a temperatura do ambiente, ou seja, não atinge a temperatura programada, né, de set point, né, pois pode ser que a quantidade de fluido que alimenta o evaporador seja menor do que a requerida, né? Então, ou seja, não levou o conteúdo de fluido refrigerante suficiente para fazer a troca térmica, ou seja, não. Aí prejudica, né? Não atinge a temperatura que projetou ali, né? Que programou lá no ambiente, seja para climatizar ou para resfriar ou congelar, né? Bom, e o outro é os sistemas com múltiplas temperaturas de evaporação, né? Então, por exemplo, sistemas com vários pontos de temperatura de evaporação distintos, né? Principalmente nas indústrias de processo, né? Então, por exemplo, cada processo industrial ali ser feito a uma temperatura ou até pressão distintos. Então, quando eu tenho necessidade de operação de diferentes pressões de evaporação para justamente ter diferentes temperaturas de evaporação, eu vou empregar uma servoválvula com piloto de pressão constante. Então, por exemplo, um sistema que opera em duas pressões de evaporação distinta vai ter uma válvula solenoide que, quando energizada, ela vai ajustar a válvula piloto em uma dada pressão, e quando ela for desenergizada, a pressão do vapor vai seguir um novo ajuste da válvula piloto. Então aí, ó, então, vamos supor aí, né, características. Temperatura do ar de saída, a posição da válvula aqui vai ser mais 3, na outra mais 8 graus. A temperatura de evaporação, ela menos 2 e no outro mais 2 graus. A pressão de evaporação, a 3,6 bar na primeira posição e a 4,4 bar na posição 2. Isso aqui, por exemplo, é para um determinado fluido, no caso aqui o R22, né? Então, para cada um aí eu vou ter essa válvula piloto, né, com posições distintas. Então, cada posição dá uma temperatura, seja para ar de saída, evaporação, para temperatura ou pressão de evaporação. Então, posso ter para uma válvula piloto aí para N posições, né? Bom, eu também vou ter o controle para o degelo, né? Lembra que o degelo ali é um sistema para evitar acúmulo de gelo no evaporador, né? Principalmente ali para evitar aquele acúmulo, né? Então, é para trabalhar nas temperaturas menores que 0 graus, né? Então, se for abaixo dos 0 graus, aí eu tenho certeza da formação de gelo. Então, eu tenho que garantir um degelo adequado ali, né? Só lembrando, né? Isso aí a gente já viu também, que o acúmulo de gelo vai ser justamente a diminuição na capacidade do evaporador
né? Então, o gelo, ele atua como uma espécie de isolante, então impede que o calor que esteja ali seja retirado do ambiente, né? Que é justamente pela diminuição do coeficiente de transferência de calor e do bloqueio do ar, né? Então, por isso que eu tenho que ter o descongelamento, né? O degelo periódico. Bom, então só lembrando, né? A gente tem três formas ali de fazer o degelo. Natural, né? Pela interrupção do fluido refrigerante no evaporador, ou seja, eu, de certa forma, impeço a circulação de fluido refrigerante ali. Então, só pode ser empregado para temperaturas ambientes acima de 0 graus, né? Então, se eu tenho ali uma câmara de congelamento, já não é o ideal. Aí, porque, né? Se for uma temperatura abaixo de 0 graus, meu tempo de degelo é longo, né? Ainda mais se meu evaporador for grande. A gente também tem um degelo elétrico, né? Então, a gente desliga o ventilador e aciona um aquecedor elétrico, né? Interno ao evaporador. Então, meu evaporador ele vai ser equipado com um termostato, né, ou se não um timer, que indica o termo da operação de degelo, né. Então, a gente tem ali um, um sensor que manda o sinal para ligar e o outro ali que é o tempo, né? Então, acionou, ligou, vai ter um timer. Terminou o tempo, desliga ali e volta no sistema, né? Desliga ali a resistência e volta a acionar normalmente, né? Só que ele, apesar de ser fácil instalação de baixo investimento, os custos, né, são maiores que de outros sistemas, até porque energia elétrica, né, pessoal, então todo o sistema, todo o equipamento elétrico resistivo consome muita energia, então o custo energético acaba ficando um pouco mais alto. O outro degelo é por gás quente, né? Então a gente pega ali o gás quente proveniente da descarga do compressor, desvia ele para passar no evaporador, né? Então, esse tipo de degelo ele vai precisar de controles automáticos, né? Então, emprego de válvulas solenoides e reguladoras de pressão, né? Então, mais do que os outros dois aí. Só que ele vai oferecer um menor custo operacional ao decorrer do tempo, né? Então, aqui eu não vou precisar, por exemplo, de emprego de resistor, né, para aquecimento. Então, eu não vou ter, por exemplo, consumo de energia referente de resistência, né, a ação de resistência elétrica. Além disso, pessoal, a injeção do gás quente, além do descongelamento ali do evaporador, ele traz outro benefício, a remoção de óleo para o compressor, né? Então, ele é empregado em sistema de refrigeração com três ou mais evaporadores, né? Então, na operação, somente um terço da capacidade total dos evaporadores deve estar em degelo, né? Ou seja, só uma parte ali que de fato sai do evaporador, você pode utilizar para degelar, né? Bom, então, nesse caso, por isso tem que ter a automatização, né? Até para não aumentar, né? Se aumentar ali um pouco mais da fração, aí o meu sistema vai cair em deficiência, né? De deficiência operacional. Aí pode dar problema aí, né? Um problema no compressor ou outros componentes do sistema. Bom, o outro controle que eu tenho de automação no sistema é no nível de líquido, né? Então, reservatórios de líquido é justamente, né, para controlar o nível de fluido refrigerante, né? Então, justamente para verificar a estanqueidade de sistema, né? Ver se meu sistema está com carga certa, se não tem nenhum tipo de vazamento também, né? Bom, então a gente vai ter alguns controles com características específicas. O primeiro que a gente tem é o controle do nível de líquido pelo lado de alta pressão. Então, é manter o nível de líquido na parte da condensação, né? Então, tipicamente, os reservatórios são pequenos, o líquido sai do condensador a alta pressão, tem pouco grau de subresfriamento, né? Então, o subresfriamento é importante para aumentar ali, diminuir o tanto quanto possível a temperatura do fluido e também para diminuir o efeito de vapor de flash, né? Também lá no sistema. E onde eu emprego esse controle de nível? Em sistemas que precisam de pouca carga de fluido. Então, por exemplo, o emprego de uma boia mecânica para o controle de nível de líquido, sistema mecânico mais simples, né, que é boia mecânica e válvula, e o emprego de um sensor de tipo chave de nível, né, ou um sensor de nível com um sinal de saída contínuo. Então, esse sinal eletrônico, né, então ele é contínuo, né, qualquer perturbação no sinal
é uma forma de mandar ligar ou desligar, né? Que vai mandar a válvula controlar o nível, seja para aumentar o, né? Seja para manter o reservatório no nível adequado. O outro é o controle de nível de líquido pelo lado de baixa pressão, né? Então, é nos sistemas com características para manter o nível de líquido na parte da evaporação, né? Ou seja, quando eu tenho um reservatório grande, né? Então, é quando eu preciso de sistemas com grande carga de fluido refrigerante, que também vai ser um emprego de uma boia que envia um sinal elétrico para o controle de nível de líquido, ou por um sensor também de saída contínua e um controlador, que envia comando para uma válvula automatizada controlar o nível. Então, esse controlador também tem que prover saídas a relé para alarmes de níveis no limite inferior ou superior, né? Então, necessidade, né, manda o alarme, né? Além de mandar o sinal, ele manda um alarme em caso de, vamos dizer assim, níveis críticos, né? Muito abaixo aí do nível tanto inferior quanto superior. Bom, e o outro controle que a gente vai ter aí, né, é para a bomba de recirculação de fluido refrigerante. Então, são para sistemas de refrigeração de porte considerável, né, por exemplo, algumas câmaras frias que vai ter essa bomba de recirculação. Então, qual que é a vantagem de utilizar essas bombas, né? Possibilita uma distribuição mais eficiente do fluido refrigerante aos evaporadores e garantir o retorno de mistura vapor líquido para o separador de líquido. Permite também a diminuição do superaquecimento, né? Então, além de melhorar a eficiência térmica e evaporar corretamente o fluido, garante também que não esteja líquido. Ou seja, você não vai necessitar superaquecer. Ao não superaquecer o fluido, né, se você diminuir esse superaquecimento, você melhora a eficiência do evaporador, né, e também limita o risco de golpe de líquido no compressor, e até o próprio compressor também já trabalha com a temperatura abaixo, né. E aí eu tenho que tomar cuidado com a cavitação, né. Então a cavitação é problema, né. Então é caso a pressão do fluido entre na bomba seja inferior à pressão de saturação correspondente à temperatura do fluido refrigerante nesse ponto, né? Aí gera aquelas bolhas que explodem, aquelas bolhas que explodem, gera ali como se fosse uma cavitação, uma espécie de não é eletroerosão, uma erosão do sistema, né? Então ali os componentes do compressor vão sofrendo desgaste, né? Como se estivesse sendo corroído ali, mas não é uma corrosão, é a própria cavitação do sistema, principalmente se tiver um sistema bombeado, né? Então, por exemplo, ao instalar essa bomba, tem que assegurar a altura mínima de líquido acima dela, né? Que é para evitar a cavitação. Então, como a gente tem perda de carga, né, por atrito, né, através tanto dos tubos e das válvulas, que são as perdas de cargas distribuídas e localizadas, a gente também tem a perda devido à aceleração do líquido para o rotor da bomba, a altura da bomba com relação ao reservatório. Então tem que se compensar essas perdas de pressão. Então por isso que a gente apela aí, né, para os cálculos de perda de carga para dimensionar a bomba corretamente. E também tem uma fórmula também própria ali de dimensionamento para evitar a cavitação, além da própria perda de carga, né? E além disso, né, a bomba tem que ser, a vazão dela tem que ser controlada dentro de um intervalo permissível, né? Então, que também é crítico, né? Se a vazão for muito pequena ali, eu tenho chance de ter cavitação, né? E a gente sabe que bomba também operar seco, você desgasta ela, né? Até porque o próprio fluido um arrefecedor ali do componente, né? Então, se a vazão é muito pequena, o próprio calor gerado pelo motor da bomba pode causar evaporação do fluido e a bomba operar seco. Aí já é problema. Agora, se a vazão é muito grande, a aceleração de líquido pela bomba pode fazer baixar demasiadamente a pressão na sucção e a altura manométrica, né, pode ser menor do que a recomendada, onde vai gerar, né, essa cavitação, né, que é justamente essa diferença aí. Então, para proteger, a gente emprega um sensor de pressão diferencial, que em situação de baixa pressão diferencial e em conjunto com um temporizador, determina o desligamento da bomba, né? Então, caso tenha algum sinal ali da pressão diferencial crítico, desliga para proteger a bomba.
até para evitar ou que ela rode a seco ou que ela gere também uma cavitação. Aí você aumenta a vida útil, né, da bomba, né? Bom, então era isso aí que eu queria falar hoje. Uma dúvida aí, Roberto, questionamentos? Não, tô tranquilo, isso aí é leitura, né? Até aqui eu sei que eu fiquei falando de um pouco de leitura mais ali, mas são os controles, né? Justamente o intuito é atingir a eficiência térmica desses sistemas, né? Que é justamente através do controle e automação, né? Para melhorar justamente o consumo de energia e eficiência energética e também proteção, né? Também vai muito além da mera diminuição de consumo de energia, vai também de proteção dos elementos, né? Até dos próprios efeitos físicos, né? Então, golpe de ariete, né? Cavitação, também variação de pressão, melhoria nas pressões, tanto na condensação quanto na evaporação, enfim. Bom, então é isso, Roberto. Finalizar a aula aqui por hoje. Só lembrando aí, Roberto, que nas próximas semanas, 2 semanas, do dia 29 até o dia 19, eu vou estar de férias, retorno no dia 22. Só lembrando que nesse período, na próxima semana, vai ficar a carga aí, o nosso colega aqui, que é o Gabriel. Então, nessa UC de automação, a gente vai ter mais uma aula, depois a gente adentra a outra UC, que é de projetos, certo? A gente vai ter o C de projetos, eu vou retornar no dia 22, então no dia 29, dia 6, dia 29, dia 6 e dia 13, vai ser com o professor Gabriel. A partir do dia 20 eu retorno, né? Dia 20 aí de junho eu retorno. Aí a gente retoma nossas aulas normalmente, aí volta a ser comigo, beleza? Beleza. Bom, então é isso aí, Roberto. Já você então, boa noite, ok? Com Deus aí e até a próxima. Até. Tchau.